Olá, povo de Deus, Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Chegamos aqui para o nosso 21º dia de leitura do nosso cronograma. A leitura de hoje é referente a Deuteronômio, capítulo 1 até o capítulo 7. Então entramos em mais um livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Vamos concluir, estamos iniciando aqui o 5º livro para concluir então o Pentateuco. E vamos aí nessa caminhada, amém? Quero convidar você a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, para que a palavra de Deus, o reino, seja expandido e mais pessoas sejam alcançadas. E vamos então orar. Pai, louvamos ao Senhor, agradecemos por mais uma oportunidade, mais um dia, pelo presente, a dádiva de estarmos aqui meditando na Tua Palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abre nosso entendimento, nossa visão e nos mostre as revelações que o Senhor tem para nós através dessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. Deuteronômio capítulo 1 até o capítulo de número 7. Deixa eu já marcar aqui, porque senão a gente vai lendo e não para. Glória a Deus. Algumas páginas aqui. Deuteronômio capítulo 1, primeiro discurso de Moisés. Essas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel, no deserto, a leste, do outro lado do Jordão, na planície de fronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizraf. Em 11 dias de marcha pelo caminho dos montes Seir, é possível ir de Overet Oreb a Cades Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo quanto Yahvé lhe ordenara a respeito deles. Esse fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Quando os israelitas estavam do outro lado do Jordão, a leste, nas terras de Moabe, Moisés começou a explicar ao povo esta Torá, a lei, dizendo: Assim falou-nos Yahvé, nosso Deus, no Horebe: Já permanecestes tempo suficiente neste lugar. Levantai vosso acampamento e retomai vossa caminhada em direção à região serrana dos amorreus. Ide a todos os povos vizinhos no vale do Rio Jordão, na Arabá, pela faixa da terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas de Cefalá, no Negueb, e ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Eis, portanto, a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar aos vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Naquele tempo eu vos afirmei: sozinho não sou capaz de conduzir-vos. O Eterno, vosso Deus, vos multiplicou, e eis que hoje são tão numerosos como as estrelas do céu. Que Yahvé, Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais, e vos abençoe conforme vos prometeu. Como poderia eu, sozinho, levar as vossas cargas, vossos problemas, vossas questões e litígios? Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Então vós me respondestes: o que propões é bom e útil. Assim convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais escribas para cada tribo.
Naquela ocasião ordenei aos vossos juízes: ouvireis vossos irmãos para fazer justiça entre um homem e seu irmão, e ao estrangeiro que habita com ele. Não façais acepção de pessoas no julgamento, ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se é a causa que for muito difícil para vós, vós a dirigireis a mim, para que eu a ouça. E assim, naquela época, eu vos dei orientação a respeito de tudo o que devereis fazer. Mais tarde, conforme Yahvé, o nosso Deus, nos havia ordenado, partimos de Horebe e marchamos em direção à serra dos amorreus, atravessando todo aquele imenso e terrível deserto. Vós bem sabeis, e assim chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegastes à montanha dos amorreus, que o Eterno nosso Deus nos dará. Eis que Yahvé, teu Deus, te entregou esta terra. Sobe, pois, para possuí-la, conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Vós todos, então vos achegastes a mim para sugerir: enviemos homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, e que nos informem a respeito das cidades em que poderemos entrar e por qual caminho deveremos subir. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subindo a região montanhosa, e chegaram ao vale de Escol. Explorando-o, tomaram consigo dos frutos da região e os trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que o Senhor nosso Deus nos dará é boa. Contudo, vós não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas: o Senhor deve estar com ódio de nós. Fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Enaquins, os descendentes dos gigantes. Então vos declarei: não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Yahvé vosso Deus é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante de vossos olhos. Também no deserto observastes como Yahvé vosso Deus nos levou, como um homem conduz seu filho amado, por todo o caminho que percorrestes até chegasseis a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus, o que vos precedia no caminho, procurando um lugar para o vosso acampamento, de noite, por meio do sinal do fogo, para que pudesseis enxergar o caminho que percorrereis, e durante o dia, por meio da grande nuvem. E Moisés continuou suas palavras: quando o Senhor ouviu vossas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu Yahvé fielmente de todo o coração. Por vossa causa o Senhor enfureceu-se até mesmo contra mim, e determinou: igualmente tu não entrarás na terra prometida. Contudo, teu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraja-o, porquanto ele é quem conduzirá o povo de Israel a tomar posse da terra. Vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, vossos filhos, que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal,
Eles é que lá estarão. Eu darei a terra a eles para que a dominem. Quanto a vós, dai meia volta agora mesmo e parti pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Vós, porém, me rogastes: pecamos contra Yahvé nosso Deus, vamos subir para lutar conforme nos ordenou o Senhor nosso Deus. Cada um dentre vós preparou-se com as armas de guerra, achando que seria fácil subir aquela região montanhosa. Então Yahvé falou comigo: dize-lhes assim: não subais nem luteis, para não seres vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei do vosso meio. Assim vos comuniquei. Contudo, não me ouvistes, rebelando-vos contra as ordens de Yahvé, o Senhor. Subistes presunçosamente em direção à montanha. O povo amorreu que habitava aquela região montanhosa saiu contra vós, perseguindo-vos como abelhas enfurecidas, e vos arrastou desde Seir até Hormá. Voltastes e pranteastes grandemente diante de Yahvé. Todavia o Senhor não deu ouvido aos vossos clamores e lamentos, nem mesmo vos deu atenção. E por isso tivestes de morar em Cádiz, onde permanecestes durante muito tempo. Então nós vemos aqui, né, quando o povo ali duvidou da promessa de Deus da terra, não ficou com medo, e aí depois quando eles se arrependeram, disseram: agora nós vamos, depois que Deus mandou eles voltarem, dizer: vocês vão morrer no deserto. Não, nós vamos subir. Deus diz: não vai, porque vai dar ruim lá para vocês lá. Então a gente vê que a desobediência, a murmuração, né, esse lugar de desobediência e murmuração, ele é muito perigoso. É um lugar que nos afasta dos planos, dos projetos, das promessas de Deus. Capítulo 2. Foi assim que demos meia volta e partimos novamente para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, exatamente como Yahvé me ordenara. E durante muitos anos andamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor falou comigo: já rodeastes bastante esta montanha. Dirigi-vos agora para o norte. Ordena ao povo: vós estáis passando pelo território de vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Comprareis deles o alimento para comer e a água para beber, a preço de prata pagareis a eles, pois o Eterno vosso Deus vos tem abençoado em todo o trabalho de vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por este imenso deserto. Eis que durante 40 anos Yahvé vosso Deus tem estado convosco, e absolutamente nada vos tem faltado. Assim, portanto, cruzemos o território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, da planície de Elat Ezion Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor falou comigo: não moleste os moabitas e não provoques a guerra, pois nada vos darei da terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Antigamente os Enins habitavam nessas terras. Era um povo forte e numeroso, homens altos como os gigantes de Enaquins. Assim como os Enaquins, os Enins também eram considerados refaíns, raça de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamam-nos de Emins. Também de Seir, antigamente habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram e se estabeleceram no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Yahvé lhe dera. Agora levantai vosso acampamento e atravessai o vale de Sered, e assim atravessamos o vale e o ribeiro de Sered. Transcorreram
38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do ribeiro de Zered, período no qual ocorreu o que o Senhor nos havia prevenido com o juramento. Morreram todos os homens daquela região que tinham idade de servir ao exército na guerra. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento até sua completa destruição. Quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados do meio do povo pela morte, o Senhor falou comigo: hoje estás atravessando o território de Moabe, pela região de Ar, e te aproximas da fronteira dos Amonitas. Não sejais hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos Amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos gigantes, os Refaíns, que ali habitaram na antiguidade. Os amonitas os chamavam de Zazumins. Havia muitos deles, e eram altos, fortes como os Enaquins. O Senhor extinguiu os Zazumins, e os amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. O Senhor fez o mesmo em benefício dos filhos de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Horeus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até este dia. Semelhante fato ocorreu aos aveus, que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os cafitoritas, vindos de Gafitó, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar na cidade deles. Vamos, levantai vosso acampamento e atravessai o ribeiro de Arnon. Eis que entrego em tuas mãos o amorreu Seom, rei de Hesbom, com sua terra. Começa, pois, a conquista. Entra imediatamente em guerra contra ele. A partir de hoje começo a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sobre o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Então do deserto de Kedomote enviarei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e solicitando: deixa-nos passar por tua terra, seguiremos somente pela estrada principal, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Quanto ao alimento de que necessitamos, tu nos venderás por preço em prata, tanto a comida que comermos como toda a água que bebermos. Tão somente permite-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que moram na região de Ar. Assim chegaremos ao Jordão e, atravessando, entraremos na terra que Yahvé, nosso Deus, nos dá por herança. Contudo, Seom, rei de Hesbom, não nos permitiu passar por suas terras, pois o Eterno teu Deus lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Então Yahvé, o Senhor, falou comigo: eis que já comecei a entregar-te Seom, juntamente com toda a sua terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse das terras dele. Assim Seom saiu ao nosso encontro com todo o seu território para batalhar em Jaza. Entretanto, o Senhor nosso Deus o entregou a nós e o derrotamos, a ele, a seus filhos e a todo o seu povo. Naquela época, nos apossamos de todas as suas cidades e as aniquilamos por completo, com anátema, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar um só sobrevivente. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades, tudo como despojo de guerra. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade, não houve cidade inexpugnável, fortificada,
com muros altos demais para nós. Yahvé, nosso Deus, entregou-os todas a nós. Somente da terra dos amonitas não te aproximastes, isto é, de toda a área do vale de Jaboque e das cidades da região montanhosa e de tudo que Yahvé, o Senhor, nos tinha proibido. Capítulo de número 3, continuamos. Depois retornamos e subimos em direção a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu com todo o seu exército a fim de lutar contra nós na cidade de Edrei. Então o Senhor falou comigo: não o temas, pois entreguei em tua mão tanto a ele como a todo o seu povo e a sua terra. Tu lhes farás exatamente como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim deu-nos Yahvé, nosso Deus, em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e nós o combatemos até que nenhum sobrevivente lhe restasse. Nós nos apossamos então de todas as cidades. Não houve povoado que não tomássemos. 60 cidades, todo o distrito do real de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas. Além delas, havia várias cidades nos campos, abertas e sem muros. Nós as destruímos totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer como anátema em sacrifício completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Foi dessa maneira que naquele tempo tomamos a terra dos dois reis amorreus do outro lado, a leste do Jordão, que se estende desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios dominavam o Hermon de Sirion. Os amorreus o chamavam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salca e de Edrei, cidades do reino de Og, na parte leste de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último. Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça dos gigantes chamados Refaíns. Seu sarcófago, feito de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 metros de largura, de acordo com o sistema de medidas usados naquela época. A cama mortuária de Og ainda está na cidade de Rabá, cidade dos Amonitas. De toda a terra da qual tomamos posse naquele tempo, o território que vai de Aroer, junto do ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade, com suas cidades, entreguei-os às tribos de Ruben e de Gade. A meia tribo de Manassés dei o restante dos montes de Gileade, de todo o território de Bazã, rei de Og. Toda a região de Argob em Bazã era conhecida na antiguidade como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até os limites dos Gesuritas e dos Macatitas. Essa região recebeu seu nome, de modo que até nesses dias Bazã é também chamada de Avote Iair, ou fazendas de Jair. A Maquir dei Gileade, mas os Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como igualmente a Arabá, a planície e a passagem para outro lado do Jordão, como fronteira ocidental, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, aos pés das colinas de Pisga, para o oriente. As últimas ordens de Moisés. Foi então que naquela mesma ocasião eu vos transmiti esta ordem, e Yahvé vosso Deus entregou-vos esta terra como propriedade.
Vós, guerreiros, homens fortes, marchareis à frente dos vossos irmãos, os filhos de Israel, armados para a batalha. Somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, que eu sei que possuís, permanecerão nas cidades que vos dei, até que Yahvé tenha dado repouso aos vossos irmãos como a vós, e que também eles tenham conquistado a terra que o Senhor vosso Deus lhes entregara no outro lado do Jordão. Voltareis então, cada um para a propriedade que vos dei. Nesta mesma época, ordenei a Josué: teus olhos foram testemunhas de tudo que Yahvé nosso Deus fez a esses 2 reis, pois assim fará Yahvé a todos os reinos por onde passares. Portanto, não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é Yahvé, o vosso Deus. Roguei então a Yahvé: ó eterno Deus, meu soberano Senhor, começastes a mostrar a teu servo tua grandeza e o poder de tua mão, pois que força divina há nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos. Permite-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Contudo, por vossa causa, o Senhor irritou-se contra mim e não quis atender às minhas súplicas. Yahvé respondeu-me apenas: basta, não me fales mais nada a esse respeito. Sobe, pois, ao ponto mais alto das colinas de Pisga e observa a paisagem que se avista ao norte, para o sul, a leste e para o oeste, e vê a terra com os teus próprios olhos, porquanto não vais atravessar este Jordão. Passa tuas ordens a Josué, encorajando-o e fortificando-o, pois é ele quem vai atravessar à frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que estás contemplando. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Capítulo 4. Moisés motiva o povo a obedecer. Mais tarde, Moisés falou ao povo de Israel: agora, portanto, ó Israel, ouvi as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entrais para possuir a terra que Yahvé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, vos dá. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Yahvé vosso Deus, exatamente como prescrevo a vós. Vossos olhos foram testemunhas do que Yahvé realizou em Baal-peor. O Senhor, o vosso Deus, exterminou da vossa comunidade todos os que preferiram seguir a Baal-peor. E quanto a vós, entretanto, permanecestes apegados a Yahvé, vosso Deus, e por esse motivo estáis todos vivos até hoje. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme Yahvé, meu Deus, me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, cuidai de obedecer a eles e praticá-los, pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ou ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual grande nação que tem leis e preceitos tão justos como esta Torá, lei que eu vos estou apresentando neste dia? Tão somente guarda-te
a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueça dos muitos sinais que teus olhos a contemplam, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração em nenhum dia de tua vida. Ensina-as com dedicação a teus filhos e aos teus netos, no dia em que estavas diante de Yahvé teu Deus, no Horebe, quando o Senhor me ordenou: reúne-me ao povo, para que eu os faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viveram sobre a face da terra. Assim ensine a vossos filhos. Assim ensine a vossos filhos. Glória a Deus. Só um momento. Assim ensine a vossos filhos. Versículo 11. Vós vos aproximastes, postando-vos ao pé do monte. Toda a montanha ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvida por uma nuvem escura e densa. Então, de repente, Yahvé falou a todos vós do meio das chamas. Ouvieis claramente o som das palavras, mas não pudestes ver ninguém, nenhum ser tomou forma, nada além de uma voz poderosa. Ele vos revelou então a aliança que vos ordenara obedecer, os 10 mandamentos, escrevendo-os sobre 2 tábuas de pedra. Nessa mesma época, Yahvé mandou-me ensinar-vos juízos e decretos, para que os cumprais na terra a qual estáis entrando para herdá-la. Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que Yahvé vos falou no monte Horebe do meio do fogo. Não vos permitais corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher, figura de qualquer animal em toda a terra, de qualquer ave que percorre os céus, de qualquer criatura que se move rente ao solo, ou figura de qualquer animal que vive nas águas debaixo da terra. Tudo isso para que, ao levantardes vossos olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por estes astros para adorá-los e a eles servir. Portanto, são apenas coisas que Yahvé, vosso Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Contudo, quanto a vós, o Senhor vos tomou e tirou do meio da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de que sejais o povo da herança de Yahvé, como hoje se observa claramente. Por vossa causa o Senhor irou-se contra mim, jurando que eu também não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que Yahvé vosso Deus está vos proporcionando como herança. Eis que eu vou morrer deste lado da terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, atravessareis e tomareis posse daquela boa terra. Entretanto, ficai atentos a vós mesmos, para não vos esquecerdes da aliança de Yahvé, vosso Deus, aliança que Yahvé, vosso Deus, estabeleceu convosco, e não fazerdes qualquer tipo de ídolo, imagem pintada, forjada ou esculpida, que Yahvé, vosso Deus, vos proibiu. Pois Yahvé, o teu Senhor, o Eterno, é Deus zeloso e é fogo consumidor. Assim mesmo, depois que tiverdes vivido muitos anos na terra de Canaã, quando fordes idosos e tiverdes muitos filhos e netos, e vos corromperdes, agindo de forma contrária às ordens do Senhor, fazendo ídolos de qualquer tipo e praticando o que é mal diante dos olhos de Yahvé, teu Deus, de modo a provocar a sua ira, invoco, a partir deste momento, o céu e a terra como testemunhas contra vós, porquanto havereis de ser depressa
e completamente eliminados da face da terra, da qual ides tomar posse em breve, ao atravessardes o Jordão. Não prolongareis vossos dias sobre a nova terra, pois sereis totalmente aniquilados. Yahvé vos dispersará entre todos os povos, e restará de vós apenas um pequeno número de pessoas, no meio das muitas e grandes nações, para onde o Senhor vos tiver conduzido. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não têm qualquer capacidade, não podem ver ou ouvir, comer ou sentir os aromas. De lá, então, vais procurar Yahvé teu Deus, e o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Assim, quando estiverdes sofrendo, e todas as aflições caírem sobre ti, então no futuro, ao final dos tempos, voltarás para o Senhor, o teu Deus, e obedecerás a sua palavra. Pois Yahvé, teu Senhor, é Deus misericordioso. Ele não vos abandonará, nem vos destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com os teus pais. Questiona, pois, os tempos passados que precederam, ó Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado ao outro do céu. E se já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo semelhante? Existe um povo que tenha ouvido a voz de Deus, do Deus vivo, falando no meio do fogo, como tu ouvistes, e que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo que Yahvé, o Senhor Deus, realizou no Egito em vosso favor diante dos vossos olhos? Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que Yahvé é Deus único, e além dele não existe nenhum outro. Do céu ele fez que ouvisses sua voz para te disciplinar. Na terra ele te levou a contemplar seu grande poder nas chamas, e ouvistes claramente suas palavras vindas do meio do fogo. E porque ele muito amou a seus pais, e depois deles escolheu sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua excelsa presença e de seu magnífico poder. Expulsou nações maiores e mais fortes de diante de ti, com o propósito de fazer-te entrar e tomar posse como herança da terra que fora delas, como hoje se verifica. Portanto, reconhece nesse dia e reflete em teu coração: Yahvé é o único Deus, tanto nos mais altos céus como lá cá embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedece, pois, os seus preceitos e mandamentos que hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e a teus filhos muito depois de ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te concede para todo sempre. E Moisés separou 3 cidades no outro lado do Jordão, na parte leste, para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente, sem querer, ou intenção deliberada de matar. Nesse caso, o homicida perseguido poderia salvar a própria vida, refugiando-se em uma daquelas cidades. Sendo assim, as cidades escolhidas foram Bezer, no planalto do deserto, destinada à tribo de Rubem, a cidade de Ramote para a tribo de Gade, e Gola, em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta, portanto, é a Torá, a lei que Moisés apresentou a todos os filhos de Israel. Estes são os mandamentos, preceitos, doutrinas e ordens que Moisés transmitiu como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam, pois, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro, a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom,
Hesbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando deixaram o Egito. Eles tomaram posse da terra dele e também conquistaram as terras de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus que habitavam a leste do Jordão. Essas terras estendiam-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon, e incluía toda a região da planície, a Arabá, no lado oriental do Jordão, até o Mar Morto, abaixo das vertentes da colina, e das vertentes da colina às encostas do monte Pisga, no leste. Capítulo 5, continuando os 10 mandamentos da Torá. Continuando então aqui, capítulo 5. Então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou: Ouve, ó Israel, os decretos e as leis que hoje comunico a vossos ouvidos. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Yahvé, nosso Deus, estabeleceu conosco uma aliança no Monte Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas sim conosco, com todas as pessoas que neste dia estão presentes a essa assembleia, todos vivos aqui. Yahvé falou conosco face a face, sua voz se projetou do meio das chamas do monte. Naquela época eu fui colocado entre o Senhor e vós, a fim de vos anunciar a palavra de Yahvé, pois ficastes com medo do fogo e não subistes a montanha. Foi quando ele nos disse: Eu sou Yahvé teu Deus, aquele que te libertou e te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar seu nome sem o devido respeito. Guardarás o dia de Shabat, sábado, a fim de santificá-lo conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles cumprirás todos os teus afazeres. E o sétimo, todos os teus afazeres. O 7º dia, porém, é um Shabat, sábado de Yahvé, teu Deus. Neste dia não farás obra ou trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver vivendo em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Recorda que fosse escravo na terra do Egito e que Yahvé teu Deus te libertou e tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Eterno, o teu Deus, te ordenou guardar o dia de Shabat, sábado. Honra teu pai e a tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, o teu Deus, a fim de que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que Yahvé teu Deus te concede. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem bem algum que pertença a teu próximo. Essas palavras proclamou Yahvé a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, com alta e poderosa voz, e nada mais acrescentou. Então, tendo-as escritas em 2 tábuas de pedra, entregou-as a mim. Contudo, quando ouvistes a voz que vinha do meio das trevas, enquanto a montanha ardia em chamas, vós vos aproximastes de mim, com todos os chefes das vossas tribos e demais anciãos
e autoridades, e suplicastes. Eis que Yahvé, vosso Deus, nos revelou sua glória e a sua grandeza, e nós ouvimos claramente sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao ser humano sem que este deixe de viver. E agora, por que iríamos morrer? Estas grandes chamas vão nos devorar se continuarmos a viver, a ouvir a voz de Yahvé, nosso Deus. Não vamos Se continuarmos a ouvir a voz de Yahvé, nosso Deus, nós vamos perecer. Em verdade, que, que homem mortal, em verdade, que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ouvimos e sobreviveu. Aproxima-te, pois, tu, Moisés, para ouvir tudo o que Yahvé nosso Deus tem a dizer. Tu nos dirás tudo o que o Eterno nosso Deus te comunicar. Nós ouviremos atentamente e obedeceremos. Yahvé compreendeu bem o sentido de vossas palavras quando falastes comigo e me disse: ouvi perfeitamente as palavras que este povo te dirigiu. Falaram com sabedoria e justiça. Como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vai, portanto, e dize-lhes que podem voltar às suas tendas. Tu, porém, permanece aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, os decretos e as doutrinas que lhes ensinarás, a fim de que os pratiquem na terra que eu dou a eles como propriedade. Sendo assim, tende todo o zelo para agirdes conforme vos ordenou Yahvé vosso Deus. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que Yahvé vosso Deus vos orientou para que vivais, sendo, portanto, felizes e prolongando os vossos dias na terra de que haveis de tomar posse. Capítulo de número 6. Essas são as leis, isto é, os decretos, os mandamentos que Yahvé, o Senhor, teu Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra da qual estáis entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temereis a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e obedecereis a todos os teus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Porquanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Deus, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conservarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e te prenderás a tua testa como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões, mesuzotes. Quando Yahvé teu Deus te fizer entrar na terra que ele, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, terra constituída de grandes e boas cidades que tu não construístes, com casas repletas de tudo o que há de melhor, de obras e de bens que não produzistes, com cisternas que não cavastes, com vinhas e oliveiras que não plantastes. Quando, enfim, tudo isso se realizar e comeres e estiverdes saciado, fica atento, pois a tua própria pessoa, não te esqueças de Yahvé, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. E é Yahvé, o Senhor,
teu Deus, que deveras amor reverente temor, a ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, qualquer um dos povos que estão ao teu lado, que estão ao teu redor, pois Yahvé, o teu Deus, que habita no meio de ti, é Deus zeloso. A ira do Eterno, o teu Deus, se inflamará contra ti, e ele te exterminará da face da terra. Não porás à prova a Yahvé, teu Deus, como experimentastes em Massá. Observarás cuidadosamente os mandamentos de Yahvé, teu Deus, bem como os preceitos e decretos que ele te ordenou. Farás o que é justo e bom aos olhos de Yahvé, para que tudo te corra bem e venhas a possuir a boa terra que o Senhor prometeu a teus pais, expulsando da tua frente todos os teus adversários, assim como Yahvé. No futuro, quando teus filhos perguntarem qual o significado de todas estas leis, estatutos e doutrinas que o Eterno nosso Deus vos ordenou, responderás a eles: nós éramos escravos no Egito, mas Yahvé nos libertou e nos fez sair do Egito com mão forte. O Senhor realizou diante de nossos olhos sinais, obras portentosas e juízos terríveis contra o Egito, contra o Faraó e contra toda a sua casa. Quanto a nós, entretanto, fez-nos sair de lá para nos conduzir até aqui e nos conceder em herança a terra que sob juramento havia prometido a nossos pais. O Senhor ordenou-nos, então, cumprirmos todas essas ordenanças, amando reverentemente a Yahvé, nosso Deus, para que tudo nos corra bem, todos os dias, para dar-nos a vida, como hoje se pode constatar claramente. Esta será a nossa justiça. Buscaremos zelosamente colocar em prática todos os mandamentos diante de Yahvé, nosso Deus, tudo conforme ele nos ordenou. Capítulo 7, então, nosso último capítulo de hoje. A gente está vendo aqui a respeito da principal lei, que é amar a Deus. E Deus fala muito sobre isso, né? Não adorar outros deuses, não imagens. Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Nós conhecemos a palavra, nós vemos isso de forma bem clara. E aí a gente vê as orientações em relação à obediência a Deus, né? A fidelidade ao Senhor. E agora, capítulo 7, para a gente concluir nossa leitura de hoje, vamos ver aqui o povo escolhido de Deus, né? A eleição e a graça do Senhor. E vamos finalizar com as bênçãos, né? Pela obediência e o poder magnífico de Deus. Capítulo 7. Quando Yahvé teu Deus te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará de diante de ti nações muito mais numerosas que tu, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas que tu. E quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não estabelecereis com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para teu filho, pois deste modo o teu filho se afastaria da minha esposa para servir outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra todos nós e rapidamente vos aniquilaria. Eis como deveis tratá-los: demolir seus altares, despedaçar suas estelas, colunas sagradas, e cortar seus postes sagrados, e queimar suas imagens de ídolos, pois tu és um povo consagrado a Yahvé, teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres seu povo querido.
o seu tesouro pessoal. Yahvé não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por seres mais numerosos que os outros povos. De fato, éreis o menor dentre os povos, mas foi porque o Senhor vos amou e por causa do juramento que fez aos vossos antepassados. Por esse motivo, ele vos libertou da mão poderosa e vos tirou da terra da escravidão, das garras do faraó do Egito. Saberás, portanto, que Yahvé teu Deus é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem os seus mandamentos. Porém, castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em retribuir pessoalmente aqueles que o desprezam, aniquilando-os para sempre. Observa, pois, os mandamentos, os decretos, as doutrinas que hoje te ordeno cumprir. Se obedeceres essas ordenanças e puserdes em prática, Yahvé teu Deus também te manterá aliança e a bondade misericordiosa que prometeu sob juramento a teus antepassados. Ele te amará e te abençoará e te multiplicará. Ele abençoará os teus filhos, os frutos da tua terra, os cereais, as uvas, os vinhos novos, azeitonas, o azeite e muitas crias de gados e ovelhas na terra que prometeu a teus pais que daria em herança. Sendo assim, serás mais abençoado que todos os povos. Ninguém do teu meio será estéril, seja o homem, a mulher ou o teu gado. Yahvé afastará de ti toda a doença e todas as graves enfermidades do Egito que bem conheces. Ele não as afligirá a ti, mas sobre todos os que te odeiam. Portanto, exterminará todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Que teus olhos não tenham piedade deles, tampouco sirvas a seus deuses. Isso será uma armadilha mortal para ti. É possível que venhas a ponderar em teu coração: essas nações são mais fortes e mais numerosas do que eu. Como poderia conquistá-las? Não deves alimentar medo algum delas. Lembra-te bem do que Yahvé, teu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito, as grandes provas que teus olhos contemplaram, os sinais e prodígios, a boa mão e o braço forte que o Senhor teu Deus te fez sair livre. Yahvé, teu Deus, dispensará o mesmo tratamento a todos os povos que tens receio. Além disso, o Senhor teu Deus enviará vespas contra eles, perecendo até os que tiverem restado, se tiverem escondido de ti. Versículo 21. Jamais fiqueis aterrorizado diante deles, pois Yahvé teu Deus, que habita em teu meio, é Deus poderoso e temível. Yahvé teu Deus, pouco a pouco, irá expulsando as nações da tua frente. Entretanto, não poderás exterminá-las rapidamente. Nesse caso, as feras do campo se multiplicariam e te ameaçariam terrivelmente. É Yahvé teu Deus que vai entregá-las a ti. Elas ficarão grandemente apavoradas até que sejam absolutamente destruídas. Ele vai entregar seus reis em tuas mãos, ó Israel, e tu apagarás o nome deles de sobre o céu. Ninguém resistirá em tua presença até que os tenhas exterminado. Queimareis as imagens e ídolos de seus deuses, não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem, tampouco os tomarás para ti, para que não caiais numa mortal armadilha, porquanto o Senhor, o teu Deus, Porquanto para o Senhor, o teu Deus, essa atitude é detestável. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da tua casa. Neste caso, tu tornarias anátema amaldiçoado com ela. Tu te tornarias anátema amaldiçoado com ela. Considera, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição como anátemas. Glória a Jesus. Concluímos nossa leitura
do dia 21, primeiro capítulo até o capítulo 7 de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Continuamos aí nossa jornada, então peço mais uma vez a você compartilhe para que o máximo de pessoas sejam alcançadas aí pelo reino de Deus. Amém? Então é isso, Deus abençoe e até a próxima leitura.